sorriso radiar mais que o sol. Não deixe que teu dia seja um dia comum. Deixa teu sorriso radiar mais que o sol. Não deixe que teu dia seja um dia comum. Se entrega pras coisas simples, que a felicidade há de chegar. Entender que quando o mar não tiver calmo, no tempo certo ele há de amar. Deixe que teu dia seja um dia bom. Deixe que teu dia seja um dia bom. Abre a janela. Deixa que teu dia seja um dia bom. Se entrega pras coisas simples, que a felicidade há de chegar. Entender que quando o mar não tiver calmo, no tempo certo ele há de amar. Deixe que teu dia seja um dia bom. Deixe que teu dia seja um dia bom. Abre a janela. Deixa que teu dia seja um dia bom. Seja um bom dia. Olá, mais uma vez aqui com vocês do primeiro ano. Hoje eu vou falar com vocês sobre ecossistema terrestre e aquático, capítulo 3. Hoje nossa aula será sobre ecossistema terrestre. Bom, vamos dar início à nossa aula, todos sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos aqui no chat para responder vocês. Ou vocês podem mandar no WhatsApp, tá certo? Bom, ecossistema terrestre. O que é o ecossistema terrestre? São comunidades de organismos que interagem entre si e com o meio ambiente em que vivem, sofrendo influência de fatores abióticos. Quais são esses fatores? Como o clima, o solo, a chuva, luminosidade, pressão e vento. Então, o ecossistema nada do que é mais tudo que interage em um ambiente. Então, tudo aquilo que está naquele ambiente é um ecossistema. O ecossistema terrestre, como o próprio nome já diz, refere-se aos biomas da Terra. Mas o que é biomas? O conjunto de grandes ecossistemas com fisionomias vegetais semelhantes em funções desses aspectos microclimáticos. Então, formam os biomas. Esses biomas vão ter essas características, fisionomias vegetais, aquelas vegetações iguais, então semelhantes, daquele mesmo ambiente, daquele mesmo clima. Então, isso é os nossos biomas. Eu vou falar hoje com vocês, principalmente sobre os biomas mundiais, certo? Aqui, nessa imagem, vocês podem estar dando uma olhadinha nessa imagem, é um mapa de distribuições de biomas terrestres no planeta. Então, como esses biomas estão divididos no nosso planeta? Bom, são 9, como vocês podem estar vendo, florestas tropicais, savana, deserto gelado, chaparral, campo, florestas temperadas, taigas, também conhecido como florestas de coníferas, e as duntras, Então, como vocês podem estar vendo, de acordo com essa distribuição, esses biomas têm uma faixa que corresponde mais ou menos às latitudes. Então, a gente pode estar vendo de cima,
para baixo essa distribuição e vão modificando, né? Vão se distribuindo de formas diferentes. Você consegue ver, né, nesse mapa de distribuição que a gente vê do extremo norte a predominância da trunda, né? Vocês podem estar vendo nesse azul aqui mais escuro. Aqui. E vai, né, para baixo, vai tendo as outras vegetações. Aqui, né, biomas mundiais, eu trouxe para vocês essa pirâmide, que a gente pode estar vendo, mas tendo mais ou menos uma ideia de fisionomia desses biomas, né, como eles estão estruturalmente distribuídos, né? Você pode ver que aqui em cima tem as duntras, aí depois vem taiga, as florestas, o chaparral, também são os campos, né, essas pastagens aqui, e o deserto. Aí tem florestas tropicais, savana e o deserto, mais aqui embaixo na pirâmide. Aqui, ao lado, nessa temperatura decrescente, a gente pode ver que aqui é calor, e aqui em cima é mais frio. Então, essa faixa do calor mais embaixo ao frio. Então, aqui nessa trunda quer dizer que o quê? Aqui é mais frio, né? Então, e aqui embaixo, né, precipitação. Então, é a umidade. Aqui mais baixa e aqui mais alta. Então, quer dizer que aqui chove mais, ou é mais frio, e aqui chove menos, é mais seco, né, nessa ponta aqui. Bom, eu vou falar agora sobre cada uma diferente, vou dar um pouco, né, explicações sobre elas. Tundra. A tundra, né, é próxima às calotas polares, como vocês podem estar até vendo aqui na imagem, né? Vocês podem ver aqui ao fundo as calotas polares. Aqui já está em derretimento, né, que já está em uma temperatura mais elevada. São climas seco e frio. Ela tem uma baixa pluviosidade e altíssima temperatura, né? Então, quando ela é fria, é muito fria mesmo, né? Porque logo por ser próximo a essas calotas polares. 3 meses mais quentes no ano, né? Ela tem só 2 meses. Durante 10 meses, essa vegetação não tem, né? Porque ela passa em gelo, né? Então, a vida nessa vegetação, ela tem 10 meses só de neve. 2 ou 3 meses é que ela fica nessa vegetação que vocês podem estar vendo aqui na imagem, né? A vida nesse local, né, não há vida, muita vida, devido a esse período. Então, quando se tem, elas vêm nesse período de verão, que a gente pode chamar, né? Quando se tem esse inverno, esse frio, os animais e vegetações acabam sendo escassos, né? Então, principalmente os animais vão embora. A vegetação, ela vai, quando o derretimento dessa geleira, então vão criando um musgo, né? Então, quem pode ver, quando tá chovendo muito, a gente consegue perceber aquelas plantinhas bem miudinhas, verdinho, que a gente chama de lodo, mas não é lodo, é musgo. Então, a gente consegue perceber essas vegetações. Então, nesse bioma trunta, é igual, né? Com esse derretimento das geleiras, elas começam a criar esses musgos, e esses musgos vão servir de alimento para esses animais, né? Então, é uma forma de musgo que é em formato de esponjas, né? Desenvolvido com forma de esponja, e vai alimentar esses animais, né? Esses animais.
A vegetação não é perene, então quer dizer que ela é só durante esse período, né, que não tem gelo, né? A floração é herbácea, capim ou juma, sem árvore, vocês podem ver, não tem árvore nenhuma. E a fauna são os caribus e renas, e entre outros. Vou passar aqui a foto para vocês de alguns dos animais. Aqui são os caribus, né? Essa chifre, desse jeito. Vocês podem estar vendo aqui na imagem, ó, não tem árvore, né? Então, as árvores não conseguem se adaptar a esse tipo de clima. Aqui é o boi amiscarado. Esse boi amiscarado, né, ele produz a míscara. Que esse amíscara é uma glândula que fica abaixo, assim, das patas deles, que são usados para fixador de aroma. Então, esse boi amiscarado, né, tem essa característica que vai ajudar muito. Então, eles conseguem, né, quando não tem as geleiras, eles também conseguem viver um pouco em clima frio, mas quando não tem, eles voltam para se alimentar dessa vegetação aqui. Bom, taiga ou floresta de coníferas, que também são conhecidas como floresta de coníferas. Clima frio, inverno rigoroso, né? Então o inverno é muito rigoroso nessas taigas. Aqui a vegetação é gimnosperma, que são essas árvores aqui, pinheiro, em formato assim de triângulo, né? Então a estação quente maior que a tundra. Então aqui consegue ter uma arborização, porque a estação é um pouco mais quente. Então, com isso, faz com que as árvores essa vegetação consiga se manter durante o ano. Bom, a floração são coníferas, né, que são conhecidas essas árvores, que são bem conhecidas como pinheiro, aqui a gente conhece como pinheiro, né? Sempre verde, folhas em formas de agulha, que é aquela folha bem fininha, e cutículas grossas. Para quê? Por quê? Né? Para quê e por quê? Essas folhas finas, ela ajuda com que quando se tenha no inverno, seja no tempo de frio, geleira, essa vegetação não morra. Por quê? Árvores de folhas mais largas, né, fossem mais largas assim, ela ia acumular gelo em cima, então ia pesar e ia quebrar o galho. E sendo dessa folhagem mais aguda, mais pontiaguda, né, então faz com que a neve desça. E esse formato assim ajuda também para que essas neves escorreguem e não fiquem presas nelas. A fauna, né, os animais, são lobos, ursos, esquilos, cervos e alces. Então, aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada melhor, né? Bom, formato de neve escorre, né? Então aqui, vocês podem estar vendo, no inverno, pode acumular, não vamos dizer que não vai acumular, mas esse formato faz com que a neve escorregue, né? Desse formato assim, então, neve aqui vai escorregar. E as folhas, por ser assim, pontiagudazinhas, bem fininhas, faz com que, né, não se acumule, passe entre elas e seja assim um pouco mais leve, que não quebre os galhos. Então, ele consegue passar mais tempo, né? E elas também têm tipo uma cera, são cerificadas, que é uma proteção para que não congele nos períodos de frio extremo. Então, essa cera vai ajudar com que não congele. Bom, florestas tropicais são de clima quente e úmido, com a maior diversidade vegetal, a flora sempre verde, a fauna representada por onças, antas, macaco, várias aves, répteis, entre outros, né? Em extensão, as taigas, né? Posso dizer
que em extensão ela é a maior, mas em diversidade de fauna e flora é as florestas tropicais, tá certo? Bom, a floresta tropical, né, chove pouco, chove muito, na verdade, né, são vários, com isso faz com que se formem vários rios, e isso faz com que se tenha grande diversidade de plantas e animais, bactérias, fungos, de tudo. Então, por chover muito nesses locais, né, então a diversidade é muito grande. A vegetação com diferentes tipos de formas de plantas, né? Essa vegetação vai desde a samambaia até uma palmeira gigantesca. Então, ela tem essa diversidade muito grande. A gente pode estar observando, né? Da samambaia mais pequena até o pinheiro, que é a palmeira, que é gigante. Então, um dos problemas principais nessa vegetação é o desmatamento, né? É causado pelo corte ilegal dessas árvores, a abertura da pastagem para áreas de agrícola e construções de estrada. Então, com isso, vem causando muitos problemas com essa vegetação. A gente tem que preservar para que a gente consiga ainda ter essa diversidade. Bom, aqui alguns dos animais, né, da fauna dessas vegetações. Ela também é bem diversificada, desde os insetos até os macacos, né, os mamíferos primatas, se tem muito. A gente pode estar vendo jaguatirica, arara vermelha, árpias, peixe-boi da Amazônia, a onça parda, os macacos, né, urucuci branco, tem várias diversidades. Então, isso, se a gente não preservar, algumas dessas espécies vão entrar em extinção. Então, algumas já estão extintas, né? Já se trabalha muito, alguns biólogos, alguns zoólogos, para que mantenha e tenha uma reprodução dessas espécies que estão mais ameaçadas. Mas não é fácil, né? Então, você tem que preservar para que isso não ocorra. Essa falta de alguns animais que são de suma importância para todo o planeta. Não só aqui no Brasil, né? Mas em todos os lugares. Bom, floresta temperada ou decida. Então, de clima temperado, né? Estações bem definidas. Então, tem as 4 estações: verão, outono, primavera e inverno. A floresta temperada, né, é marcada pelas 4 estações bem definidas, como eu já falei para vocês. Elas vão perdendo suas folhas e depois renovando. Tem um rebrote, né? Então elas renascem novamente. Flora diversificada, as mais conhecidas são a faia e o carvalho. As perdas das folhas no inverno, descida ou cardiforme, então queda. Ela tem essa perda, né? Mas não quer dizer que elas morreram. Elas vão rebrotar. A fauna é diversificada com javalis, esquilos, lobos e linces, e entre outras, outros animais, né? Águia, aqui, né? Para vocês poderem estar dando uma olhada. Aqui, ela tá bem verdinha, né? Como a gente pode estar vendo. Então, com o outono, ela vai amarelando e perdendo suas folhas, até que perde tudo, né? E depois vem novamente ficando verde e as suas florações. Então, ela tem as 4 estações bem definidas. E aqui, alguns dos animais que são desse bioma. Então, vocês podem estar dando uma olhada, né? Eles se adaptam tanto ao frio, né, que é o período de inverno, que eles vão perder essas folhas. E aqui um esquilozinho, uma águia, né, um urso. Então, é uma diversidade um pouco grande. Savana. A savana
né? É regiões tropicais e subtropicais, baixa pluviosidade, solo pobre em nutrientes. Então, ela tem essa característica, as árvores, né? Meio tortuosas, uma árvorezinha aqui e outra lá, mais longe, né? Não são árvores muito perto, como a gente pode ter visto nas imagens das florestas tropicais, que elas são bem mais juntas. Então, na savana, devido a essa pobreza de nutrientes, né, essas árvores vão ter uma aqui e uma mais à frente, né, então mais longe. São aqui no Brasil, a gente tem uma savana bem definida também, que a gente conhece, que é o nosso cerrado. Então, a flora são plantas herbáceas, arbustos, árvores de pequeno porte, perda de folha na estação seca. Então, elas perdem essas folhas para que a água que elas acumulam, um pouquinho de água, possa se manter nesses períodos mais secos. Então, é uma forma de proteção, essas perdas das folhagens. Essa tortuosidade é devido ao solo ser pobre em nutrientes ou contaminado com algum nutriente que faz com que elas fiquem meio tortas. A fauna são grandes mamíferos, né, que são bem conhecidos, que a gente assiste muito em desenhos animados, né, tipo Rei Leão. Então, o Rei Leão a gente vê bem nessa imagem das savanas, né. Tem os leão, os búfalos, antípolos, zebras, girafa. Então, é a característica bem marcante dessa vegetação. Aqui, como vocês podem estar vendo, né? Uma árvorezinha aqui, uma árvore aqui e a outra bem mais distante. O que predomina mais na vegetação são essas rasteiras e aqui é a sua fauna, né? Dos elefantes, girafas aos macacos. Bom, deserto. Baixa pluviosidade e a umidade de ar, né? Então, aqui no deserto não há água em forma líquida, né? A estação adaptada, a temperatura durante o dia é alta, mas à noite já é baixa. Um dos desertos mais conhecidos é o deserto do Saara, é o maior de todos. Sua flora, né, que é sua vegetação, é escassa e espessas gramíneas, plantas arbustíferas, as cactáceas, né, que são os cactos, a gente conhece bastante, que as cactáceas, essas vegetações do deserto, elas acumulam água no seu, como é que eu posso dizer, nos seus tecidos. Então, elas vão acumular água para que elas possam sobreviver nessa temperatura quente, né, mais elevadas, temperaturas altas, né? Então, as cactáceas, ela tem os espinhos. Esses espinhos são folhas modificadas que vão servir de proteção, né, para esses acúmulos de água e para que elas também sobrevivam mais. A fauna são mais artrópodes, répteis e alguns mamíferos, né? Um desses artrópodes são mais aranha, serpentes, né? E os mamíferos são os camelos. Aqui, na imagem da fauna, tem lagartos, né? Tem muito essas espécies mais de escorpião, aranha, né? E aqui o nosso camelozinho, bonitinho. É o mamífero que mais se adapta lá. Mas também tem esses outros animaizinhos aqui, né? Que são mamíferos. As chaparrais, também conhecida como campos, né? São de climas mediterrâneos, inverno amenos e chuvosos, verão quente e seco, né? Então, o verão lá é bastante seco. Vegetação arbustíferas, né, que são essas mais rasteiras, mais baixas. Não
A fauna chaparral inclui vários mamíferos como o coiote, os cervos, os carneiros selvagens, os coelhos matagal, os camundongos. Então, esses são a fauna que mais predomina nessa vegetação, nesse bioma. Então, tá aqui alguns dos animais, né? A lebre, aqui, né? Carneiros em lá. Então, aqui vocês podem estar dando uma olhada nessas fauna. Bom, pradaria. A pradaria, um verão muito quente, um inverno muito frio, parecido muito com a druta. Vegetação, graminhas, vocês podem estar vendo, né? Muita grama. A fauna são os roedores e os mascotes. E alguns carnívoros, que são lobos, coité e raposa. Bom, pradaria. Daqui algumas faunas, né? Os búfalos, os antípodes, né? Que tem esses chifrinhos, são muito parecidos com veados. Os coité, que são esses parecidos com os cachorros, né? Que são da mesma família. Inúmeras aves, né? Gaviões, coruja, entre outras. Se tem muito nesse bioma. Bom, aqui eu vou passar um videozinho para vocês. Ele não tem som, é só as imagens dessas vegetações, desses biomas, na verdade. Okay? Biomas terrestres. As distribuições desse bioma, vocês também podem estar vendo no livro de vocês. É o bioma Dutra. Aí alguns dos animais que vivem, né, conseguem se adaptar a esse bioma. Ó, o boi, tá? Algumas lebres também, águia, né, as renas. Taiga ou floresta boreal, também conhecida como floresta de coníferas. Né? Sua vegetação, suas folhagens, os pinheiros. São todas iguais, semelhantes, né? Como pode-se dizer. Aqui é a sua fauna. Esquilo. Os lobos. Floresta temperada. Aqui na sua folha amarela caída, né? Que ó, já estão mais verdinha. Ó, aqui elas já estão quase todas vermelhinhas, né? Então, tem essa coloração. E aqui é algumas das suas faunas. Floresta tropical. Vegetação mais diversificada. A onça pitada. Tamanduá. Tucano. Essa fauna, a gente pode estar observando que tem muito aqui do Brasil, né?
sapinho, arara azul, que está quase em extinção. Agora, savanas. A gente pode estar observando, né, a vegetação. Um dos animais mais conhecidos da savana, né? Características dela. Elefante, a ema, búfalo, rinoceronte, zebra, as girafas, que também é um cartão postal da savana, os campos ou chaparral. Arbustos, os coelhos, a fauna desse bioma. Florilho. Muita ave, devido aos arbustos. Deserto, né, de clima quente. Também há deserto gelado, né, como falei para vocês. A forma de... Tem água, mas é congelada, né, que é no hemisfério norte. Camelinho, bichinho. Tem árvore, né, mas são poucas devido à alta temperatura. Escorpião. Tem muito inseto, né, nesse bioma, mas predomina. Então, a próxima aula será falar sobre os biomas brasileiros, que eles estarão divididos em bioma amazônica, caatinga, cerrado, pantanal, mata atlântica e pampas. Então, próxima aula, sexta-feira, com a professora Rai, ela vai falar sobre os biomas brasileiros para vocês, tá ok? Então, nossa aula vai se encerrando por aqui. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau!